Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Eslim Podcast. A galera avisou e tá dando certo. Deixe o like aqui nesse episódio, compartilhe ele com as pessoas que você acha que tem interesse e inscrevam-se aqui no canal também para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Estamos há algumas semanas no top 2, eventualmente no top 1 da categoria Ciência no Spotify Brasil. Então, muito obrigado para você que está aí no Spotify ouvindo o nosso episódio. Compartilha com as pessoas que isso reforça o comportamento de voltar aqui, continuar produzindo. Inclusive, hoje estamos no domingão à tarde aqui gravando para vocês. O meu convidado de hoje é o Ramiro Catelan. É um tema que, aliás, vocês pediram bastante já. Ele é psicólogo, mestre, doutor em psicologia e atualmente é pesquisador de pós-doutorado no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E vamos desmistificar as coisas que envolvem altas habilidades, uma área que muita gente me pede para a gente conversar. E desde já eu agradeço a sua presença num domingo e a gentileza de vir aqui num domingo à tarde, Ramiro. Eu que te agradeço pelo convite. Muito obrigado, Wesley. Vamos começar do começo? O que é altas habilidades? É uma coisa que está em voga mais recentemente ou é uma coisa que já tem sido caracterizada há muito tempo e meio que o pessoal está falando mais agora? Como é que está a área de conceituação disso? A discussão sobre o fenômeno das altas habilidades de superdotação, ela já ocorre há algumas décadas, na verdade, mas assim como discussões relacionadas ao transtorno do espectro do autismo, ao próprio TDAH, ela tem sido bastante pautada, especialmente no contexto brasileiro, mais recentemente, aí nos últimos anos, especialmente eu acho que nos últimos 2-3 anos que a gente tem ouvido bastante falar mais a respeito, mas isso não significa que seja uma área emergente, assim, ela já tem estudos conceituais e estudos empíricos a respeito desse fenômeno já há vários anos, né? Algumas décadas pelo menos, né? O que não é, na verdade, sinônimo da gente entender que existe uma certa uniformidade na conceitualização desse fenômeno. O que eu quero dizer? A gente ainda, ao contrário de, por exemplo, de outras condições de neurodesenvolvimento, como o TEA, o TDAH, a gente ainda encontra muita dificuldade de encontrar uma uniformidade conceitual a respeito do que significa, de fato, ter altas habilidades de superdotação. A gente não tem uma definição. Não específica. Tem? Não existe. Escreveu. Não existe nenhum modelo. Qual que é a dificuldade? Existem inúmeras explicações que a gente poderia dar para isso, tá? Mas como ele é um fenômeno, talvez, muito multifatorial, que envolve na sua base a definição de inteligência, que já é uma definição conceitualmente muito em disputa, eu acho que isso acaba dificultando mais da gente fazer pesquisa a respeito e antes de ir para a pesquisa propriamente dita, né, pesquisa empírica com dados, a própria definição conceitual acaba ficando enviesada. Entendi. Você acha que é uma... Porque, por exemplo, assim, quando a gente vai fazer as definições, a gente até teve um episódio com o Jean aqui sobre psicopatologia. E ele estava comentando que as definições de critérios do DSM nos transtornos é uma coisa, obviamente, pautada em pesquisas e pesquisas epidemiológicas e descrições de caso e tudo mais, mas existe uma forte influência arbitrária mesmo. Arbitrária e política, né? Exatamente. E existe isso também no campo das Imagino que isso deva ser uma intersecção também. Sim, com certeza, né? Mas se a gente pudesse arriscar aqui uma definição, a gente pode entender, né, que as altas habilidades e a superdotação, elas não são um diagnóstico, embora muitas pessoas acreditem nisso e falem, eu recebi um diagnóstico de altas habilidades e superdotação. Na verdade, a gente considera HSD, vamos simplificar aqui, como um perfil neurocognitivo que ele é caracterizado por uma inteligência superior ou muito superior à média, né, a presença de habilidades e competências acima do esperado, né, quando comparados aos seus pares, pessoas do seu mesmo nível de formação, pessoas da sua idade, né, um padrão bastante elevado de criatividade, pensamento mais disruptivo, mais fora da caixinha, vamos dizer assim, né, e uma circuitaria motivacional bastante diferenciada também, tudo
quando a gente compara com pares, né? Com pessoas do nosso mesmo nível de formação, afinidade, gênero. Né? Então, isso é uma definição que foi proposta pelo Renzulli, que é a teoria dos 3 anéis. Ela carece um pouco não. Ela tem algumas questões envolvendo a testagem empírica dela, né? Então, a gente acaba tendo um pouco de problema para testar essa teoria, mas pegando conceitualmente assim, a gente pode entender que ela dá uma base para a gente pensar no que caracteriza essa experiência de ter altas habilidades de superdotação, mas a gente também não pode ficar preso, né, nessa definição, porque existem vários outros indicadores de altas habilidades de superdotação que a gente precisa considerar na hora de levantar essa hipótese. Né? E um dos grandes problemas que a gente tem aqui no Brasil é que o único instrumento que a gente tem para avaliar altas habilidades de superdotação, ele só tem normas para a população, se eu não me engano, agora de cabeça é de 9 até 15 anos de idade. Ou seja, para o público adulto, que é o público que eu costumo trabalhar mais no contexto de psicoterapia, a gente não tem um instrumento que dê de nada. Olha só. Mas não tem porque não foi validado ou não tem? Não foi validado. As poucas coisas que tem dentro do contexto internacional, elas são bastante problemáticas também por conta dessas disputas que ocorrem entre os grupos de pesquisadores para definir, né, o que é as altas habilidades de superdotação. Me parece que uma dificuldade no campo, então, é o fato de que os conceitos nos quais as altas habilidades de superdotação se amparam, eles são frágeis. Exato. Eles Por são exemplo, frágeis. para definir se a pessoa tem altas habilidades de superdotação, que seria uma inteligência acima da média, teríamos que ter com muita clareza o que é inteligência. Exato. Então a gente não tem, apesar da gente ter alguns modelos de inteligência que são mais bem respaldados. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, que talvez o principal modelo com sustentação empírica, ou seja, que tem apoio a partir de pesquisas, com dados, com participantes, a respeito da inteligência, é o modelo Kattelhorn-Carroll, tá? Que fala sobre inteligência cristalizada e fluida. Tá? Esse talvez seja o nosso principal modelo de inteligência, mas ainda existe muita disputa. Você pode na área. definir os dois? Quando a gente está falando de um tipo de inteligência mais cristalizada, a gente está falando de uma espécie de inteligência que é como se fosse uma soma da média de todo o nosso conhecimento adquirido, que pode ser mensurado, por exemplo, a partir do nosso vocabulário e das informações gerais que a gente adquire ao longo da vida. Tá. Então é assim que a gente testa para conseguir atribuir um score desse tipo de inteligência mais cristalizada. Enquanto a inteligência mais fluida, ela vai falar a respeito das nossas habilidades cognitivas e das capacidades mentais que a gente utiliza para se adaptar no ambiente, no contexto. Por exemplo, uma capacidade de inteligência mais visoespacial, por exemplo. Entendi. E aí, dentro dessas duas conceitos, o sujeito com altas habilidades teria os dois aumentado, supostamente? Hipoteticamente? Hipoteticamente, sim, mas a pessoa pode ter mais um score elevado, enquanto o outro não é tão elevado assim. Por exemplo, Ramiro, eu tenho o perfil neurocognitivo de altas habilidades de superdotação. A minha inteligência cristalizada, ela é muito superior à média, tá? Pela testagem. A minha inteligência visoespacial, ela tá mais dentro do nível ali médio, do que a gente chama de médio superior nas testagens. Entendi. Tá? Mas a própria testagem, Eslen, de inteligência, a gente já considera contemporaneamente, apesar de eu ter dito anteriormente que a gente não tem tantos consensos, algumas coisas começam a emergir. Claro. Hoje, os principais pesquisadores e grupos no campo das altas habilidades de superdotação já entendem que as medidas dos testes de QI ou outras medidas de inteligência não são suficientes e nem exclusivas assim para a gente definir que alguém tenha altas habilidades de superdotação. Né? Inclusive, há pessoas que têm QIs de 130, 140, 150, até que são considerados superiores ou muito superiores, tá? Que a gente vai tentar identificar outros indicadores sobre os quais a gente vai conversar daqui a pouco, e a gente vê que a pessoa não apresenta esses indicadores. A gente entende que essa experiência das altas habilidades e superdotação, ela é uma experiência marcada por uma sincronia de desenvolvimento. Então, você pega uma criancinha superdotada,
ela muitas vezes, eu vou tentar evitar estereótipos, mas dar exemplos para ficar mais concreto para o pessoal de casa, tá? Você pega uma criancinha superlotada, às vezes ela vai ser uma pessoa muito curiosa, ela começa a ter um vocabulário mais elaborado, ainda na infância. Comparando sempre aos pares. Comparando sempre aos pares, e o que acontece com bastante frequência entre crianças superlotadas é que elas não conseguem interagir tão bem, né, com outras crianças. A gente tem alguns estudos mostrando que as criancinhas superlotadas tendem a ser mais introvertidas do que extrovertidas quando comparadas com crianças não superlotadas. Elas muitas vezes vão ter mais facilidade de conversar com adultos, que era uma experiência que eu tive quando eu era criança, né, inclusive. Né. Às vezes vão se alfabetizar sozinhas ou vão se alfabetizar um pouco mais cedo do que outras. Vão começar a mostrar algum talento, algum diferencial que seja acima da média ou que não seja esperado para aquela faixa etária, para aquele marco de desenvolvimento, né? Mas quando a gente está falando desse aspecto da sincronia, a gente começa a ver que a cognição e a inteligência da pessoa e as próprias competências, elas estão evoluindo muito rapidamente, enquanto o aspecto do desenvolvimento emocional não acompanha esse desenvolvimento cognitivo. E a gente gera uma certa relação de assincronia entre o desenvolvimento intelectual e cognitivo e o desenvolvimento emocional. Embora também, e olha aí, a gente já vai arranjando mais problemas teóricos, né? A gente entenda que não existe só uma superdotação cognitiva também. A pessoa pode ter um perfil de superdotação muito mais voltado para o campo artístico, também intelectual, acadêmico, né? Tem social, né? Tem pessoas que têm grandes influenciadores, com grandes habilidades de comunicação. Mais recentemente tem sido estudado um domínio de superdotação espiritual, de influenciadores religiosos, espirituais, né? Que tem uma alta competência neste domínio, né? da vida. Então a gente poderia falar de vários domínios da superdotação e de vários indicadores. Então, para a gente tentar fazer uma conceitualização mais unificada, a gente pode entender que uma pessoa superdotada, ela tende a ter marcadores de inteligência geral acima da média, e se ela não tem esses marcadores, ela tem pelo menos uma ou mais habilidades que são destacadas. Então, uma pessoa que escreve muito bem, ou que fala muitas línguas, se comunica muito bem, uma pessoa que tem um destaque profissional muito elevado. E aí a gente precisa cuidar, obviamente, para não estereotipar, porque tem um outro fenômeno que é bastante estudado nessa área, que é o dos superdotados underachievers, que são pessoas que têm um desempenho aquém do esperado. E elas vão precisar de políticas públicas efetivas para ajudar na sua apropriada estimulação. Eu vou te dar Isso eu imagino que seja porque não tá encaixando, né? Exato. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu sempre gosto de trazer exemplos pessoais meus, que fica bem claro, assim. Cara, se você não se incomodar... Não me incomoda. Eu sempre falo com os pacientes, com os alunos, supervisionando, assim, é super tranquilo pra mim isso. Cara, até a minha 8ª série, assim, eu não sei como é que chama isso atualmente, é o 8º ano, né? Eu era um aluno que tirava na média, da média pra cima. Né? Só que a escola nunca foi um ambiente muito estimulante pra mim. Ela era estimulante quando tinha concurso de artes, então eu era uma criança que eu desenhava muito bem. Se eu tivesse sido apropriadamente estimulado pra isso, hoje eu ia ser talvez um desenhista acima da média. Eu não fui estimulado, né, no meu ambiente pra isso. Eu sempre escrevi muito bem. Essa é a única habilidade talvez que eu tenha mantido ali da infância. Eu acho que tem uma questão da comunicação que ficou abafada durante um tempo, e mais recentemente eu tô buscando voltar a desenvolvê-la, mas a escrita ficou assim. Mas então, até o 8º ano ali, eu tirava notas, né, na média, até acima da média. Às vezes não estudava muito. Tá? No meu ensino médio, eu tirei recuperação. Teve um bimestre na escola que eu tirei a recuperação em todas as disciplinas, inclusive artes, educação física, história, geografia, que eram as coisas que eu mais gostava. Tirei recuperação em latim, tudo que eu gostava, tá? Eu tirei recuperação. Então, eu fui o clássico exemplo de uma pessoa superlotada não identificada, porque eu recebi essa identificação bastante tardia, aos 32 anos, eu tenho 34 atualmente, então faz 2 anos, é bem tardio. E eu fui um clássico underachiever. Eu tive desempenho muito abaixo. Eu lembro muito claramente que uma professora de química, quando eu tirei 0 numa prova, ela olhou pra mim com uma cara de fúria e ela disse: tu vai refazer essa prova agora. Não,
eu não admito que você tire 0. Eu tirei 3. Não adiantou muito, mas enfim, é uma pessoa que acreditava no meu potencial. Mas muitas vezes, a pessoa superdotada, que não é aquela clássica, que existe esse subperfil, tá? De pessoas que são nota 10 em tudo, tá? Existe esse perfil de superlotado intelectual também, mas tem muitos outros, como eu, assim, que não foram corretamente identificados e não foram estimulados. E para essas pessoas, especialmente, o ambiente escolar e acadêmico tradicional é um inferno. Imagino. É horrível, é entediante. E aí tem outra característica marcante, quando a gente está falando ali dos indicadores de altas habilidades de superlotação, que é pessoas superlotadas tendem a se entediar muito facilmente. Isso leva a problemas de desregulação atencional, né, dificuldade de manter. E eu acho que talvez o público não esteja pegando, porque não é da área, mas só para deixar... Eu vou fazendo essas... Claro, por favor. Dá a impressão, para quem é um pouco mais leigo no assunto, que é bom superdotação, né? Porque você falou um monte de coisa aqui que parece ser mega bom. Inteligência acima da média, habilidade como fala com adulto, não sei o quê. Mas se imaginem, pessoal, uma criança, um adolescente, nesse contexto onde ele sequer consegue interagir com os amiguinhos. Ele tem um desenvolvimento, muitas vezes, tão avançado ou desproporcional ao que a escola oferece de estrutura, tanto em termos de conteúdo quanto em termos de pedagogia e organização de forma de estruturar o conteúdo, que ele acaba... O produto disso é uma sensação de incompetência. Então, a minha pergunta é que o resultado disso na criança pode gerar diversos intenso sofrimento. E exato. Ótima colocação que você fez, Eslen, porque existe uma correlação bastante significativa entre esses marcadores e indicadores de altas habilidades e superlotação e psicopatologia. E, por exemplo, sintomas deprimidos, sintomas exacerbados e elevados de ansiedade, né? E isso pode gerar muito sofrimento na criança, no adolescente e no adulto superlotado, ao ponto de levar a pessoa a não desenvolver os seus potenciais. Olha só. Já tem uma questão que um dos modelos etiológicos propostos é que está na própria raiz das altas habilidades de superlotação, essa questão da assincronia entre o desenvolvimento do intelecto e da cognição e o desenvolvimento emocional, tá? Mas se a gente pega esse aspecto à parte, a gente vai entender, por exemplo, que você ter uma capacidade cognitiva acelerada é uma outra característica comum das altas habilidades de superlotação. É uma velocidade de processamento cognitivo, velocidade de processamento do pensamento, pensar muito rápido, fazer associações de forma muito rápida, né? Bastante acima da média quando comparada com outras pessoas enfim, da sua faixa etária, por exemplo, do seu nível socioeconômico. Isso por si já pode gerar bastante sofrimento. Tem alguns estudos recentes buscando entender o fenômeno de crises existenciais entre adultos, especialmente superlotados, né? Mostrando que pessoas superlotadas têm mais tendência de ter crise de significado, de ter falta de significado de vida e de ter uma coisa que a gente tem nomeado como, entre aspas, depressão existencial, quando comparadas a pessoas não superlotadas, porque você ter um cérebro superlotado e você ter esse perfil pode te colocar em contato com a crueza da vida. Como eu tenho dito para alguns pacientes quando eu quero trazer um aspecto de psicoeducação, explicar o que são as altas habilidades e superlotação para além dos mitos. O que seria crueza? Você olhar para a realidade e ver que a realidade não é boa. Você vê que o mundo é um lugar duro, que é um lugar difícil, que é um lugar injusto. E aí entra um outro indicador, né, das altas habilidades de superlotação comum, que é um alto grau de moralidade e senso de justiça. A gente tende a se indignar muito vendo coisas ruins, a gente tem um senso muito forte, muitas vezes, do que é certo, do que é errado, beirando, às vezes, a rigidez cognitiva, especialmente quando é o caso de uma co-ocorrência com o autismo, como é o meu caso, além de ser superlotado, eu sou autista também, então essa co-ocorrência entre uma condição de neurodesenvolvimento atípica, que é considerada hoje, pelo menos para a legislação brasileira, como uma deficiência, né? E uma condição que supostamente você vai ter marcadores superiores e que vão te promover destaque, né? Isso pode trazer ainda mais sofrimento para a pessoa. Então, retomando a pergunta que você fez inicialmente, realmente, assim,
pode parecer que, não, nossa, pessoa superlotada é uma bênção. Às vezes eu brinco e depois eu explico, tá? Que na verdade a superlotação ela é mais uma maldição do que uma bênção. Ela pode se tornar uma maldição se você não tá no ambiente adequado, se você não recebe compreensão, se você não recebe validação e se você não recebe recursos para explorar o seu potencial. E mesmo com esses recursos, você ainda provavelmente vai experimentar bastante sofrimento. Não porque a superlotação em si é algo psicopatológico, porque ela não é. Ela não é considerada um diagnóstico, embora algumas pessoas defendam que ela precise se tornar um diagnóstico por alguns motivos específicos, de promover talvez até mais inclusão, poder... Às vezes até estruturar estudos melhor de tratamento. Sim. A gente pode falar sobre isso mais adiante. Mas ela não é inerentemente patológica, mas ela comumente está associada à psicopatologia. Mas aí é devido a, digamos que hoje os estudos mostram que ela está associada à psicopatologia devido aos efeitos colaterais sociais e etc. da superdotação, ou por conta de modificações orgânicas que ela mesma gera no cérebro e o produto é uma psicopatologia? A gente faria uma ficou claro a minha pergunta? Ficou sim, mas a gente faria uma extrapolação. Eu acho que a gente faria uma extrapolação muito grande de dados que a gente tem se a gente colocasse a responsabilidade disso no aspecto orgânico, embora eu, Ramiro, como pesquisador e que estuda bastante a respeito, eu acho que provavelmente algumas alterações cerebrais que são muito específicas entre pessoas superdotadas, inclusive uma característica de insônia, que é bastante comum nas condições de neurodesenvolvimento. Você pega estudos e pega a prática clínica ali com adultos superdotados, especialmente, você vai ver que o pessoal não consegue dormir. O pessoal que tem problemas com insônia intermediária, com insônia terminal, acorda 1h30, 2 horas antes do horário programado, ferra todo dia, e ainda assim a pessoa consegue funcionar muito bem, tá? Mas tem os marcadores de estudos neurobiológicos que a gente tem nesse campo das altas habilidades de superdotação vão mostrar, eles são muito contraditórios, na verdade, por isso que é difícil de espremer dados e alguma conclusão, espremer conclusões desses estudos. Eles vão mostrar que as pessoas tendem a ter uma conectividade maior dentro daquela rede de modo padrão do cérebro, né? Que está comumente associada a aspectos ligados à criatividade. Tem até alguns estudos mostrando que ela é causal na criatividade. Se você desliga ela, a pessoa não consegue resolver problemas que envolvem criatividade. É muito doido. Sim, e tem alguns estudos sugerindo que entre pessoas superdotadas, essa região tem mais conectividade neural, tá? Tem alguns estudos mostrando que, tanto em termos de volume, quanto em termos de conectividade neural, as pessoas superdotadas tendem a ter alterações significativas no córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas, ou seja, os recursos mentais que a gente usa para tocar o cotidiano, vamos dizer assim, a nossa memória de curto prazo, que a gente chama de memória de trabalho, que é aquele tipo de memória que a gente usa, por exemplo, para decorar telefones, nome da pessoa, alguma tarefa que a gente tenha que fazer, né? A capacidade de iniciar tarefas, a capacidade de gerenciar tempo. Então, foco, atenção. Sim. Os estudos mostram que a pessoa tem essa região do cérebro mais super desenvolvida. Tá? E ao mesmo tempo tem outros estudos também que mostram que a gente tem uma baixa ativação cortical, né, no cérebro de pessoas superdotadas, mostrando aí que talvez as pessoas possam fazer mais com menos, em menos tempo. Então, eu acho que fica super difícil especular alguma questão com base nos achados neurobiológicos que a gente tem. Deixa eu voltar num outro assunto aqui que eu achei que é mega interessante. Você comentou que o fato de... normalmente as pessoas, também não quero criar um estereótipo, mas na média as pessoas teriam um senso de justiça muito mais elevado e ver essa crueza da sociedade, da realidade, isso eventualmente pode gerar uma série de dificuldades e adequações e tal, né? Meio que aconteceu isso comigo quando eu comecei a estudar neurobiologia do comportamento. E eu nem falo mais disso, que é um saco ficar falando e explicando. A galera não entende pela metade, não escuta. Mas depois que eu estudei bastante isso, eu cheguei meio que numa conclusão de que a gente muito provavelmente não tem livre-arbítrio algum. E aí a galera tem uma dificuldade de entender... De entender isso, né? E eles têm assim, mas eles têm dificuldade de entender que, embora o comportamento seja imprevisível, não significa que ele é indeterminado. A gente só não tem
cálculo suficiente para entender o que determina ele ainda. Sim, a gente não tem clareza. Exato, é tipo previsão do tempo. Ela tá determinada por ventos, marés, umidade. A gente tem apenas uma previsão do que vai acontecer, mas não é porque a gente não acertou que ela não tá determinada. O comportamento é igual. E quando você entende isso, cara, meio que... E é aquele tipo de entendimento que você não consegue desver. Sabe qual é? Você não consegue desver o que você viu. Ferrou. Vai te acompanhar pro resto da vida. Eu até tentei falar eventualmente na internet, mas daí a galera tem dificuldade de entender, porque eles acham, pô, então significa que se não tem livre-arbítrio, o cara pode matar a pessoa ali, ela não é culpada. Não, sim, eles não entendem ver, eles não entendem que não ter livre-arbítrio não significa que o que ele fez está certo ou errado. Não é certo ou errado, é outra coisa que a gente está discutindo aqui. Mas isso aconteceu um pouco comigo. Depois que eu entendi isso, eu falei, cara, meio que alguns méritos que eu alcancei, eu já entendo que talvez não tenha sido devido ao meu esforço necessariamente, embora tenha jogado a favor da probabilidade, mas é porque eu tive uma sorte que contou lá e que no passado eu li aquilo e tive exposto àquela condição. Tem aspectos de sorte, tem aspectos de predisposição genética, a gente sabe, a gente especula, exato. Por exemplo, com base em estudos que, por exemplo, quase 80% do aspecto da inteligência de uma pessoa é herdado. Então, assim, eu só quis trazer isso como até um componente empático, porque eu não tenho essa condição de altas habilidades, mas eu passei mais ou menos por isso quando eu cheguei nesses entendimentos estudando neurobiologia e comportamento, e foi o mais perto que eu cheguei de uma crise de existência, assim. E imagino que na condição de quem tem esse não sei como é que eu posso chamar esse fenômeno. Esse perfil, perfeito. Quem tem esse perfil... realmente, se você não tiver uma baita de uma psicoeducação ali por trás, deve ser complicado a pessoa conseguir encarar a realidade, né? Se ela não tem validação, uma psicoeducação, não entende. Aí a pergunta que eu faço assim, primeiro, qual que é a importância de você educar esse sujeito dentro da psicoterapia e qual o número de profissionais da psicoterapia que estão treinados para identificar esse perfil? Olha, a importância da gente ter uma boa identificação. Eu sempre falo, por exemplo, quando eu estou trabalhando tanto com pessoas autistas, com TDAH, superlotadas, outros espectros dentro do que a gente tem considerado de neurodivergência, do funcionamento cerebral atípico, que quando a gente está elaborando e destacando esse perfil, essa condição de neurodesenvolvimento dessa pessoa, não é para rotulá-la, não é para colocá-la numa caixinha, é para libertar a pessoa, para ajudar a pessoa a entender aspectos da sua vida que até então se encontravam sem explicação. Muita coisa que, por exemplo, aconteceu na minha vida e segue acontecendo hoje em dia, tá? Por fato de eu ter essa conjuntura de ser autista e superdotado, até antes dos meus 32 anos, ficaram várias lacunas que eu não entendia por que eu tinha essa tendência de ser mais rígido cognitivamente, de me desregular completamente quando coisas saem do meu controle, quando a minha rotina muda, né? De ter muito firme assim, o que é certo, errado é errado, ficar irritado com as pessoas. Eu não tinha noção nenhuma de por que essas coisas aconteciam. Eram me dadas outras explicações nos meus processos de psicoterapia. Só que daí quando veio tanto o diagnóstico do TEA, do autismo, quanto esse perfil neurocognitivo de superdotação, eu comecei a ter mais clareza. Então eu vejo esse processo de psicoeducação, de fornecer informações adequadas à luz da história de vida da pessoa, é fundamental para criar condições de liberdade, de instrumentalização, para a pessoa poder desenvolver os seus potenciais, lidar com as suas limitações, porque geralmente esse perfil de superdotação ele vem acompanhado de um certo padrão de desregulação emocional, uma altíssima sensibilidade, que é uma outra característica, né, da superdotação, que muitas vezes não foi olhada ao longo da história do desenvolvimento da pessoa. Não é à toa que a gente tem cada vez mais levantamentos de perfil tardios em vez de identificação precoce. A gente precisa trabalhar muito para promover a identificação precoce, isso. Porque tudo que é mais precoce a gente tende a ajudar melhor a pessoa e prevenir desfechos negativos, prevenir coisas, entre essas, ruins que possam vir a acontecer com a pessoa ao longo do seu desenvolvimento. Então eu enxergo esse processo de psicoeducação dentro do contexto da psicoterapia, que é o que eu trabalho mais hoje atualmente, como fundamental para ajudar a pessoa a se entender, a ter o que a gente chama popularmente de autoconhecimento, a poder se auto-observar melhor o que acontece consigo,
quais são os meus padrões de pensamento, o que eu costumo sentir, como é que eu costumo me comportar e o que influencia o meu comportamento. Tá? Então, eu vejo isso como um aspecto muito fundamental. Não é para criar estigma, não é para reforçar estereótipos, é para promover libertação. Porque não há sentido nenhum você dar um diagnóstico, levantar um perfil para uma pessoa se você não for indicar alguma coisa para a pessoa. Muitas pessoas me perguntam, Ramiro, por que vocês insistem tanto que o diagnóstico é fundamental para um processo de psicoterapia? Por que é importante descobrir, por exemplo, se uma pessoa tem TEA, se tem TDAH ou se ela tem um perfil neurocognitivo de superdotação? É para indicar um caminho terapêutico. Isso, exato. É para identificar suas potencialidades, seus limites, poder desenvolver as potencialidades e lidar com os limites, porque toda pessoa vai ter. E encaixar algumas coisas que aconteceram na vida da pessoa e explicar pra ela que aquilo ali não é necessariamente porque ela fez alguma coisa errada. E a gente vê na prática clínica, Aslan, que o próprio processo de psicoeducação, e não é à toa que tem, por exemplo, dentro uma coisa alheia, tá? Só dando um exemplo. Dentro do tratamento do transtorno bipolar, existem intervenções inteiras montadas só em psicoeducação que mostram resultados efetivos para esse tipo de condição psiquiátrica. E em condições de neurodesenvolvimento ocorre uma coisa muito semelhante. Você promover psicoeducação, você ajuda a remover uma série de estereótipos, de mitos presentes que a pessoa foi aprendendo sobre si ao longo da vida. Né? Quando a gente pega, por exemplo, com pessoas com TDAH, isso é muito comum, né? A pessoa que é vagabunda, que não se esforça. Isso. E quando você começa... Preguiçosa, eu tenho pavor, até porque eu já tive um diagnóstico equivocado de TDAH. Foi isso que me levou a procurar a avaliação neuropsicológica. Eu achava que eu tinha TDAH. Na verdade, hoje eu entendo que os sintomas que eu achava que eram por conta do TDAH, eles são uma conjuntura dos sintomas tanto do autismo quanto da superdotação. É desafiador o seu diagnóstico, né? Porque realmente, numa vista mais grosseira, parece TDAH. Sim. E é muito comum. É muito comum. Então, um psicólogo tem que ser bem treinado para identificar essas coisas, desde a infância, se é uma pessoa que trabalha com o público infanto-juvenil, fora do contexto clínico, dentro dos contextos de psicologia educacional, né, que não se propõe a fazer uma medida clínica, é um outro tipo de intervenção, mas as pessoas estão muito mal treinadas para isso. E aí eu retomo o segundo tópico da sua pergunta, que é quantos psicólogos estão bem treinados hoje em dia para fazer esse tipo de identificação. No Brasil, eu diria até fora, talvez, mas muito poucos, assim. Dentro do campo que eu trabalho, eu vou falar mais sobre adultez, tá? Eu não vou me atrever a falar sobre o que eu não conheço tanto, que é do público, atendimento infanto-juvenil, avaliação. Eu entendo muitíssimo pouco, que não é a minha área de expertise, tá? Mas são pouquíssimos. Esse é um assunto que tá em voga, mas agora de ter mais cursos e palestras e ir para próprios podcasts, enfim, mais na mídia, assim. Nos últimos 2 anos, 1 ano, tá? Eu sou coordenador do primeiro curso de formação em psicoterapia para adultos neurodivergentes, que foca em 3 neurodivergências no público adulto, que é TDAH, TEA e superdotação. Até o momento, esse é o único curso que faz essa integração, porque são condições que muitas vezes estão associadas. Aliás, ele tá aberto? O pessoal compra a qualquer momento? Onde que acha informação? A gente está na nossa 2ª edição, a gente vai abrir 3ª edição agora no começo do próximo ano. Começo de 2025. Então, pra galera ter mais ou menos uma ideia, pode te achar lá no Instagram. Eles podem me achar em @RamiroCatelan e @síntesespsi. A gente vai deixar depois os... Fechou. Se a galera tiver interesse aí, pode ir acompanhando. Que a gente ensina daí as pessoas tanto a fazerem a avaliação clínica, você não precisa ser neuropsicólogo para fazer o curso, né, quanto os aspectos de psicoterapia que são comumente negligenciados, né? Porque a gente entende que tanto questões ligadas ao TEA, ao TDAH e a superdotação são questões da infância, né? Já teve gente falando aí em público esses tempos que, nossa, tem até gente adulta achando que é autista agora. Tem até gente adulta achando que tem TDAH. Então, profissionais da psiquiatria e da psicologia muitas vezes se arvoram, ficam fixados em mitos do passado. Nós não somos, eu sempre brinco assim, quando eu vou dar exemplos para os alunos, nós não somos eternos Peter Pans. A maioria de nós vai crescer, se não houver algum incidente antes. Perfeito. Uma morte de causa natural, suicídio, a gente vai crescer. E a gente precisa de olhar, a gente precisa de cuidado. Se a pessoa tem uma intersecção com alguma deficiência ou com algum transtorno mental, ela vai precisar talvez de mais cuidado ainda.
Deixa eu te perguntar, falando em intersecção, qual que é existe mais ou menos um dado... É que é difícil, né? Porque na medida que não é um diagnóstico, dificulta muita coisa em termos de pesquisa, até epidemiológica. Mas existe um dado de sobreposição desse perfil com outros transtornos, por exemplo, TEA, TDAH? Não existe nenhum dado consolidado que a gente pudesse falar assim, Wesley, mas... Nem ventilando, sim? Zero? Não. Mas a gente pode dizer, pelo pouco de pesquisa que a gente tem, que a gente costuma encontrar entre pessoas superlotadas, né, mais indicadores de transtorno depressivo maior, o que a gente entende popularmente como depressão, mais indicadores de transtorno de ansiedade generalizada, que é o que popularmente a gente entende como ansiedade, e dentro do espectro de outras condições de alteração de neurodesenvolvimento, a gente encontra também pessoas com TEA, com transtorno do espectro do autismo, especialmente nível 1 de apoio, e com TDAH, embora seja mais comum no autismo a gente encontrar uma co-ocorrência ou comorbidade com algum transtorno neurocognitivo e de limitação intelectual do que superdotação. Perfeito. A superdotação ela é um fenômeno que, na verdade, ela é mais raro na população. Ela não é tão comum. Sempre tem aquelas expectativas que tem, a gente para olhar os estudos e eles têm um método meio que eu brinco agora, que é medonho, tá? Que é meio estranho. Tem uma estimativa que coloca aí que cerca de 10% da população mundial seria composta por pessoas superlotadas. Caramba. Eu acho que isso daí é... Mais que depressão? Não cola. Não. Inclusive, um dos modelos teóricos... Às vezes é porque o filtro tá muito aberto, né? Exatamente. E aí a gente entra naquele problema que a gente começou a discutir no início do podcast sobre conceitualização. O que é as altas habilidades de superdotação? Um dos modelos propostos para explicar a superdotação, que é um modelo, teoria pentagonal do Sternberg, fala que um dos componentes necessários para a gente atestar que uma pessoa teria superdotação é raridade. Então, é um fenótipo, ou seja, uma característica visível mais rara quando comparada aos seus pares, quando comparada a outras pessoas próximas. Independentemente de qual fenótipo? Criatividade, qualquer coisa? Sim. A gente daí só, tá falando de marcadores. Criatividade, habilidades acima da média, o aspecto motivacional. Só que eu teria cuidado para falar no aspecto motivacional por conta daquilo que eu falei anteriormente, que muitas pessoas que têm o perfil de superdotação, elas, por uma série de questões, acabaram entrando nesse perfil de underachievers, ou seja, alcance e desempenho abaixo do esperado. Tá? Então a gente não pode descartar um perfil de superdotação, tá? Por conta disso. Mas é esperado que quando a pessoa esteja em condições favoráveis, estudando numa escola legal, tendo um bom nível socioeconômico, tendo um ambiente familiar validante, que apoia a pessoa naquilo que ela é boa, se espera aí que a pessoa se desenvolva. Mas ainda assim, mesmo tendo todas essas condições favoráveis, se a pessoa estiver enfrentando problemas com algum tipo de transtorno mental, por exemplo, alguma outra condição de neurodesenvolvimento como TEA, como TDAH, a pessoa pode ainda assim enfrentar desafios, né? Mas o que costuma acontecer quando a superdotação vem junto, por exemplo, do TDAH ou do TEA, é que as próprias características inerentes da superdotação nesse indivíduo, elas costumam mascarar alguns dos problemas associados a uma condição de neurodesenvolvimento ou a um transtorno como TEA. Por exemplo, posso te dar exemplo pessoal, de novo, sobre isso. Muita gente com quem eu converso, quando eu falo que eu sou autista, as pessoas se surpreendem. Tá? E isso nunca foi sequer cogitado. E olha que eu fui atendido por muitos excelentes profissionais, tá, ao longo da minha vida. Isso nunca nem entrou sob cogitação. Isso começou a entrar sob cogitação quando eu fui num profissional que é muito bom, que é muito experiente em autismo, que eu tava reclamando, tá? Olha as sutilezas da coisa. Eu tava reclamando que eu ia parar de tomar o remédio, eu era um psiquiatra, que eu ia parar de tomar o remédio que ele tava me prescrevendo, porque eu não gostava do gosto. E que eu tinha tido um episódio recente de ter chorado, porque entrou luz no meu olho durante um atendimento e eu não tava conseguindo me concentrar por conta da luz nos meus olhos. E ele falou, tu não tem autismo? Eu bem reativo. Claro que não. Não sabia nada sobre autismo. Daí eu fui olhar, eu saí do consultório dele, não, vamos fazer uma testagem, não sei o que, eu saí do consultório do cara, eu entrei comecei a pesquisar artigo ali, eu sou autista.
como é que ninguém nunca me disse isso? Obviamente, eu fui procurar uma testagem para corroborar isso, né? Mas eu trouxe esse aspecto para a gente entender que quando a pessoa tem uma concorrência, por exemplo, entre uma superlotação e autismo ou TDAH, características de habilidades acima da média, às vezes uma compensação de capacidade verbal da pessoa, pode compensar algumas limitações trazidas pelo TEA, por exemplo. Perfeito. Ou pelo próprio TDAH. Você comentou de alguns marcadores, alguns indicadores, né? Você falou de vários aqui, tédio, capacidade de alguma habilidade acima da média, velocidade de processamento cognitivo acima da média, a parte intelectual vir um pouco mais rápida que a parte emocional, rigidez. Desenvolvimento de competência. A rigidez ela está mais associada quando há uma concorrência com o autismo, mas ela pode ocorrer também. Mas daí seria por conta dessa compreensão da crueza do mundo, o cara fica um pouco mais rígido por causa de senso de moral elevado. Sim, e tal. Também tem a ver com esse senso elevado de moralidade, mas pode ter a ver com a própria forma como a pessoa utiliza para simplificar a quantidade de informações que ela recebe que ela não consegue filtrar direito. Então, a gente acaba criando algumas caixinhas para compreender o mundo. Assim, isso pode levar a um certo enrijecimento, assim, uma certa inflexibilidade. Perfeito. As coisas têm que ser dessa maneira, porque é assim que funciona para mim. Se funciona assim para mim, talvez tenha que funcionar para todo mundo. Não é todo mundo que tem esse perfil, por isso que a gente diz que a rigidez cognitiva, ela não é exatamente um marcador da superdotação, ela pode ser um marcador quando ela está associada com TEA. Um marcador que tem sido encontrado, embora tenha debate aí, eu estava dando uma aula esse tempo sobre isso, é a questão do perfeccionismo e da baixa reduzida tolerância ao erro. Pessoas que são superdotadas tendem a se cobrar pra caramba, não toleram errar. Elas costumam ser muito exigentes com outras pessoas. Eu, Ramiro, sou extremamente autocrítico, mas eu exijo muito das outras pessoas também. Mas eu exijo muito mais de mim do que das outras pessoas. Eu tenho muita dificuldade de lidar quando eu erro, quando eu piso na bola. Eu sofro muito com isso. É muito comum a gente encontrar isso entre outras pessoas superdotadas. Mas em termos de indicadores que você estava falando, então a gente pode falar dessas habilidades cognitivas acima da média, essa inteligência superior ou muito superior, ou pelo menos indicadores de algumas competências, talentos que a pessoa possa vir a ter. Então tem alguns aspectos de precocidade, a pessoa começar a fazer coisas antes do tempo esperado, às vezes até caminhar antes, falar antes, se alfabetizar antes, começar a desenvolver talentos ali antes do esperado, às vezes tem uma alta capacidade de ser autodidata, de compreender as coisas por si própria. Essa questão da sincronia entre o desenvolvimento cognitivo e essas habilidades cognitivas e o desenvolvimento emocional, né? Então, às vezes, tem um termo que eu não gosto muito, mas eu acho que ele é mais fácil de entender, assim, que é quase como se você tivesse um cérebro de adulto, uma inteligência de adulto e um emocional de criança. Eu acho que isso é meio estereotipado, tá? Mas a gente fazendo a explicação correta sobre isso, acho que isso ajuda as pessoas a entenderem. Então, tem também baixa tolerância ao erro, presença forte de perfeccionismo, né? Uma tendência a se entediar quando a pessoa não está se sentindo desafiada. Então, não é à toa que muitas pessoas superdotadas, quando têm as capacidades, quando têm as condições apropriadas no ambiente, elas se envolvem em múltiplos projetos, né? E trabalham muito. E tem uma tendência que a gente precisa cuidar entre superdotados de ir para o burnout. É bem fácil. Porque a pessoa tem, muitas vezes, uma baixa percepção, é tanta coisa passando pela cabeça da pessoa, são tantas janelas abertas ao mesmo tempo na sua mente, por exemplo, que você começa a reduzir a sua capacidade de entender o que está acontecendo com o seu corpo. Uma coisa que eu trabalho muito, tanto com pessoas, com pacientes autistas quanto superdotados, é treino de autodescrição e de autoobservação. A gente para ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo no seu corpo, o que está acontecendo dentro da sua cabeça, assim, poder observar suas emoções, seus pensamentos, porque às vezes as pessoas tendem a ficar doentes e não identificar que estão doentes e só irem procurar ajuda quando elas estão completamente arrebentadas. Assim, isso não é incomum de acontecer. E aí, se a pessoa tem uma rigidez e se cobra muito, ferrou, porque aí começa a perder desempenho, aí se machuca porque mais. Porque o desempenho baixa, a saúde imunológica da pessoa começa a ir lá para baixo. Então,
Deixa eu te perguntar, tem que esses sintomas, eles precisam aparecer desde novinho? Sim. Tem esse consenso? Sim, a gente identifica que pelo menos algumas dessas características, por ser uma condição de neurodesenvolvimento, ou seja, um cérebro desenvolvido de forma atípica quando comparado à população geral, espera-se que alguns desses indicadores comecem a aflorar na etapa de desenvolvimento infantil. Perfeito. Assim como acontece no TDAH e no E aí, no caso, a identificação no adulto vem por conta de um elevado nível de consciência e a pessoa procura ajuda e alguém identifica. Mas os problemas provavelmente estão acontecendo durante toda a vida. Durante toda a vida, e eles podem se potencializar à medida que a pessoa começa a ter a famosa vida de adulto, né? Por que existe hoje em dia, por exemplo, tanto diagnóstico tardio de TDAH e de TEA? Não é porque existe uma epidemia. Tem muito equívoco quando a gente fala disso. Não é porque existe uma epidemia, por exemplo, desses diagnósticos. Primeiro é que está se falando mais sobre isso, as pessoas estão... Eu acho que a autoidentificação ela é o primeiro passo. A gente não pode parar assim, ó. Eu li uma coisa ali, eu acho que eu sou autista, então eu sou autista. Não. É uma coisa séria, a gente precisa de uma avaliação multiprofissional para isso. Mas a autoidentificação ela tem um papel muito importante, tá? Então tem esse elemento, tá? Que muitas vezes as pessoas começam a ver debates, podcasts, pessoas falando a respeito e vão procurar essa identificação, tá? Mas quando a pessoa está diante de desafios da vida adulta, namoro, socialização, trabalho, estudo, sobrevivência, tá? Algumas características dessas condições atípicas de neurodesenvolvimento começam a aflorar, porque o nosso cérebro começa a ser mais demandado e aí entra a famosa sobrecarga cognitiva, a sobrecarga de demandas. A gente vai precisar recrutar diferentes habilidades cognitivas, diferentes funções executivas para conseguir lidar com as tarefas do cotidiano. E aí que pode começar a ficar... Algumas características podem começar a ficar mais visíveis quando elas não estavam visíveis anteriormente. Perfeito. Mais uma pergunta, uma dúvida. Normalmente a pessoa com superdotação, altas habilidades, ela apresenta... Eu não sei se tem esse dado também... Mas a pessoa com esse perfil apresenta mais performance elevada em vários lugares, várias áreas, ou geralmente é apenas em uma? Pelo menos em uma. Mas o normal... Geralmente mais de uma. Geralmente mais de uma. Geralmente mais de uma. Pessoa bastante criativa, fala bem, sim. Vai vindo em várias. Sim. Geralmente mais de uma esfera, de um domínio. E uma outra pergunta para aproveitar essa. Ela tem também uma maior capacidade de aprender e desenvolver uma nova? A gente não tem um indicador muito claro sobre isso em termos de pesquisa, mas se a gente for falar em termos de observação clínica, acho que a gente tem que levar numa área, nesse campo em que a gente tem tanto dado ruim, a gente tem que se valer também dos dados clínicos para conseguir fazer algumas inferências e até gerar mais pesquisa de qualidade. Mas sim, as pessoas superdotadas elas tendem a ter um domínio metacognitivo de pensar sobre os seus próprios pensamentos mais bem desenvolvido do que a média e uma capacidade de aprendizado mais elevado e mais fácil, tá? Que vai fazer, inclusive, com que a pessoa consiga improvisar, tá? Não é incomum a gente escutar, e eu posso até falar da minha experiência pessoal também nesse sentido, não é incomum a gente escutar, Eslen, de pessoas superdotadas, que elas conseguem falar com pessoas que entendem muito de um determinado conhecimento, numa área do conhecimento, conhecendo muito pouco sobre aquilo. O superdotado consegue se engajar em debates com alto grau de convencimento sem, às vezes, ter tanta informação. Por quê? Por conta da alta velocidade de processamento cognitivo que a pessoa tem. E conectar vários pontos. Ela consegue conectar os pontos. Isso é muito comum que aconteça comigo. Às vezes eu não preciso ir tanto no nível de profundidade num determinado assunto, porque eu conectando os pontos eu já consigo entregar uma resposta mais razoável, assim, pra pessoa. Então isso não é incomum. Mas sim, há uma tendência que a gente observa da pessoa, por já ter algumas facilidades em alguns domínios, de ela conseguir se desenvolver em outros também, né? Perfeito. Poder ter outras competências. E você talvez baseado na sua experiência clínica, já que você trabalha nesse nicho, você identifica, e aí obviamente vai ser um dado enviesado, né? Porque geralmente quem tem dinheiro, não só por ser experiência clínica, mas para quem provavelmente faz consulta com você, deve ter um poder aquisitivo um pouco mais alto.
Mas você imagina se essas pessoas que têm esse perfil, embora exista esse sofrimento inerente, né, ao processo de desenvolvimento, essas pessoas tendem a se dar melhor na vida? No mundo capitalista e que premia muito performance? Quando elas estão numa posição socioeconômica privilegiada, sim. Quando elas estão em desvantagem econômica e sujeitas à pobreza, elas têm que se esforçar, às vezes o dobro, o triplo da pessoa. Tem que dar um porradão, sim. Mas comparando sempre aos pares. Não, comparando aos pares, sim. Socioeconômico aqui ou socioeconômico aqui? Sim, comparando quem está no lado. Tem dados sobre isso, tá? Mas a gente vê, tanto por dados quanto por experiência clínica, que a pessoa superlotada, ela tende a ter um sucesso econômico maior quando comparado aos seus pares. Porque eu imagino que seja um padrão de funcionamento cerebral que tá dentro de uma sociedade que premia isso, né? Premia uma pessoa que se cobra muito, que valoriza e que reforça. Isso pode... Eu sempre procuro ver as coisas sempre por um olhar mais de 360 graus e pegar até um aspecto mais dialético, tentar enxergar os diferentes polos componentes da realidade e tentar ver os diferentes pontos de validade desses polos que supostamente colidiriam e, na verdade, eles podem coexistir, na verdade, né? Mas eu entendo que, ao mesmo tempo em que essa questão do sucesso financeiro é comum, pode ser comum, né? Se mostra comum muitas vezes entre indivíduos superlotados, isso também vem com uma sobrecarga, com uma expectativa muito grande. Sim, e não significa que o cara é feliz, né? Só pra deixar claro. Tá falando de um indicador. Exatamente. Até pegando essa questão de pesquisa, indicadores econômicos, assim, a gente sabe por pesquisa que o dinheiro ali é fundamental. Sempre tem aquela pergunta que já devem até ter vindo aqui perguntar, né? O dinheiro compra felicidade? Em alguma medida, tá? Porque o dinheiro, ele vai influenciar no nível de felicidade da pessoa até um ponto em que ela consegue atingir as suas necessidades básicas e não ficar privada. Porque a gente sabe que privação econômica, pobreza, afeta a saúde física e a saúde mental da pessoa. Na neurociência a gente tem vários dados mostrando que nível socioeconômico é um preditor de muito problema em saúde mental. Exatamente. Né? Por conta de um estresse, né? Gera imprevisibilidade. Mas tem outros dados que apontam que quando a pessoa começa a ter um elevado sucesso financeiro, né? E vamos falar que em sucesso financeiro, especificamente, porque tem outras definições de sucesso também, tá? Mas especificamente nisso, que quando a pessoa passa de um determinado X de renda, se ela não tem outros marcadores, outras experiências significativas na sua vida bem desenvolvidas, o dinheiro começa a se tornar um problema. Ela começa até a ficar um pouco mais, entre aspas, gananciosa e vai atrás de dinheiro, e o dinheiro vira uma obsessão. E isso traz problemas de saúde mental, isso traz sobrecarga, a pessoa não consegue aproveitar o dinheiro que ela acumulou ao longo do tempo, então é um aspecto importante da gente considerar também. E dinheiro é muito importante, e eu acho muito esquisito quando eu vejo pessoas dizerem que o dinheiro não é importante. Talvez, eu sempre respeito, obviamente, a posição pessoal da pessoa, porque ela pode ter uma posição ideológica, filosófica, uma visão de mundo em que o dinheiro não é uma coisa significativa para si. Beleza, mas aqui eu não tô falando sobre ter muito dinheiro, sobre ganhar altos salários, um alto rendimento. Eu tô falando sobre ter o dinheiro para ter acessos básicos, para ter experiências básicas. Saúde, tá? Isso mental, é fundamental. Isso eu não discuto. Bem, ter uma casa, isso é fundamental. Ter ar-condicionado. Agora, o tipo de padrão que você vai ter condições de desenvolver, porque eu não acredito em meritocracia. Tá? Eu sou contra esse conceito por uma série de questões que eu acho que nem cabe a gente explorar. Eu falei do livre-arbítrio, então acho que nem precisa responder o meu Sim, posição. A meritocracia é uma falácia, assim. A gente, para uma pessoa pobre desbravar sucesso financeiro na vida, ela vai ter que ralar 10 vezes mais. Ao mesmo tempo, acho que vale deixar claro, pelo menos no meu ponto de vista, não significa que esforço não importa. Exatamente. Porque a galera é muito 8 ou 80. Não, acho que a gente tem que quebrar essas dicotomias. Esforço vai ser importante em qualquer experiência da vida, em qualquer condição. Pessoas superlotadas, voltando para o tópico aqui, elas vão precisar se esforçar muitas vezes para conseguir alcançar seus indicadores, alcançar suas expectativas, alcançar seus planejamentos, né? Talvez elas precisem se esforçar um pouco menos em algumas áreas. Mas talvez isso não é uma regra, necessariamente, né? Sim, mas o esforço é uma coisa que é importante. Deixa eu perguntar agora, em termos de relacionamento, Ramiro, como é que
indo aqui já para os tópicos finais, em termos de relacionamento, como é que é? E aí eu não tô perguntando do seu relacionamento necessariamente, tá? Mas como é é um perfil de pessoa que com muito respeito, e inclusive eu me identifiquei com vários itens que você trouxe aí, cara. Não quero dizer nada, mas... O que você acha? Não, eu acho que você deveria fazer uma avaliação. Você acha que existe uma probabilidade? Em você? É. Sim. Porque, cara, eu sou assim, sempre... Tudo que você descreveu, assim, cara. Por isso que eu até fui investigando. Pô, eu tenho 5 empresas, eu desenvolvo habilidades distintas e, particularmente, muito modéstia à parte, eu consigo ir bem nelas. Fiz doutorado em neurociências. Sim. Eu não te conheço pessoalmente. Eu tenho uma dificuldade muito complicada com regulação emocional. Depois de um processo terapêutico, eu consegui melhorar isso. Mas sempre fui um cara chorão, medroso, sabe? Cara, se fosse você, eu posso te indicar, eu procuraria uma boa neuropsicóloga e faria uma investigação. Porque tem alguns indicadores. Como eu disse, não é necessariamente porque a pessoa tem um sucesso, uma coisa bem disruptiva, assim, que isso necessariamente vai falar a respeito de um perfil. Mas quando a gente para somar várias coisas, e aí lembrando a discussão que a gente fez, né, inicialmente ali, pessoa que tem uma clara inteligência acima da média, tem pelo menos 1 ou 2 competências mais aprimoradas. A pessoa tem indicadores de precocidade nessa história de vida, tem uma sincronia entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento emocional, tem baixa tolerância ao erro, tem uma tendência ao perfeccionismo, tem um grau de motivação extremamente elevado, isso é uma característica comum em superdotados, quando está envolvido com as suas tarefas, então mergulha naquilo que está fazendo, se transforma uma pessoa muito boa naquilo. Posso te falar uma coisa? A minha namorada sempre fala isso. Quando eu fui fazer triatlon, eu simplesmente entendi tudo sobre triatlon e estudei todas as pessoas do triatlon. Quando eu fui correr, mesma coisa. Quando eu fui fazer musculação, mesma coisa. Quando eu fui fazer não sei o quê, eu pego o negócio e agora eu tô na parte de empreendedorismo. Aí eu quero saber de todo mundo que empreendeu, quem começou, os modelos que existem. E compro livro, cara. É caixas de livro chegando. Teve dias que eu li 4 livros num dia, tipo, lendo. Você entra em estado de hiperfoco, que é uma outra coisa que é comum tanto no TDAH quanto porque tem características sobrepostas, né? Essa coisa do funil atencional. A gente não desgruda. E o negócio é assim, se o gerente... Eu falo isso porque aconteceu. A pessoa me liga pra ir ao banco, eu tenho vontade de quebrar meu pé. Com chute na parede. Porque é irrisório. Porque eu não quero sair do livro. Parece uma droga, entendeu? Eu falo, cara, eu tenho que ir lá no banco, eu tenho vontade de... Me dói, cara. Eu começo a suar. A minha mão começa... Eu já tô suado aqui. A minha mão começa a suar. Primeiro que você não quer romper com aquilo que é do seu interesse... E pessoas superdotadas se dão muito melhor com aquilo que é... E é uma característica comum com o autismo, né? Se dão muito melhor com aquilo que é do seu interesse. E aquilo que não é tanto do seu interesse se torna difícil. Especialmente se é uma coisa trivial. Eu sempre falo com uma namorada que é gerente de uma das minhas empresas. Que é assim, ó, eu quero focar na coisa criativa. Eu quero focar no aspecto dos conteúdos. Evita me passar coisa burocrática. Porque eu começo a querer... chorar é muito desgastante e é desmotivante. Agora você imagina se você fosse um trabalhador burocrata de um escritório. Eu não ia conseguir. Eu já passei em concurso, não quis assumir. Imagina, não costumo durar cara, emprego. você imagina que punitivo. Odeio ser mandado pelas pessoas, às vezes é uma característica comum. Não é à toa que muitas pessoas superdotadas vão procurar empreender também. Não tem tanto estudo, tem pouquinha coisa de estudo a respeito, tá? Mas eu acho que a gente deveria investigar mais isso. Porque é reforçador pra ela, né? Sim, e a pessoa pode ficar um pouco mais sob controle das coisas do que quando ela tá num emprego. É verdade. Né? Então a gente tem que considerar isso. E tem um domínio importante da superdotação, que é o domínio de liderança e capacidade de influenciar as pessoas também. E não é bem desenvolvido em todas as pessoas superdotadas, mas não é incomum a gente ver entre os superdotados especialmente aqueles que têm uma fluência verbal elevada, de serem pessoas que são admiradas e que conseguem influenciar, conseguem envolver grupos de pessoas e acabam se tornando autoridade, né? E eu sempre digo que a autoridade é uma coisa que tem que vir de fora, ela tem que ser concedida pela tua comunidade, não por você. Até tem pessoas que se consideram autoridades e falam sobre isso, que são, tá? Mas a autoridade, que eu considero assim, a verdadeira, ela é vinda de fora. É um presente, né? Ela é um presente da comunidade. E aí a gente volta para a teoria... Uma das teorias explicativas da superdotação, que é a teoria pentagonal, que ela fala sobre valor.
Não adianta você... Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que é falado num dos textos sobre a teoria pentagonal, sobre a superlotação. Não adianta você ter altas habilidades em praticar crimes, porque isso não vai ser relevante para a sua sociedade. Isso talvez seja valorizado em algumas comunidades específicas, mas dentro da sociedade mais geral, isso na verdade é uma coisa que vai tender a causar prejuízos às pessoas. Então, você precisa prestar essas características, esses indicadores, eles precisam ser considerados valiosos para você dentro do seu contexto social. Isso precisa ter algum indicador de relevância social, porque senão não faz sentido. Né? Você tinha me perguntado sobre a questão dos relacionamentos. Vou ramificar em duas coisas. Primeiro, a pessoa assim, tende a se tornar um pouquinho mais antissocial por conta do tédio e ter dificuldade de manter a motivação com pessoas que ela não desafiam ela e tal. E segundo, relacionamento amoroso mesmo. Nesses dois sentidos. A gente tem alguns indicadores de pesquisa que as pessoas superlotadas tendem a ter um perfil um pouco mais introspectivo e, inclusive, podem beirar, às vezes, quase a ansiedade social, tá? Mas também não é uma regra, porque existe um domínio de liderança e de comunicação social dentro da superlotação também, que a pessoa pode ser extremamente comunicativa, mesmo que ela tenha TEA. Eu, Ramiro, sou autista e superlotado, e se você me coloca pra falar sobre coisas que eu gosto, eu fico extremamente comunicativo e as pessoas tendem a se envolver com o que eu tô falando, tá? Então, mas você falou sobre essa questão do antissocial, que eu tô entendendo que é mais uma questão ligada à ansiedade social, Isso. Tipo assim, tem que ir lá naquele negócio lá com aquelas pessoas, cara, que tem que conversar sobre amenidades da vida. Aí a galera não tem senso de moral nenhuma e eu tenho que ficar assim, tipo, ouvindo os bagulho. Isso pode acontecer, mas... Sabe aquele churrasco com os tiozão, assim, tu fala... Sim, as pessoas superlotadas tendem a querer frequentar lugares em que elas se sintam estimuladas. Em geral. Tá. Quando é um lugar em que elas não se sentem tão estimuladas, elas muitas vezes dão um jeitinho de trazer a brasa pro seu assado. Entendi. E trazer um tópico do seu interesse em que elas consigam se desenvolver. Entendi. Se elas não conseguem desenvolver aquilo, elas tendem a se sentir mais entediadas e desinteressadas. Mas algumas têm a própria habilidade de camuflar aquilo. Isso, exato. E manter um certo cinismo aí. Tá, então tem essa característica relacional. Tem uma outra característica relacional que é bem importante, que é uma coisa que eu treino e regulo com os meus pacientes, que é a impaciência. Que é entender que assim, ó, é um mito, tá, Eslen, que as pessoas superlotadas são arrogantes, tá? A maioria das pessoas superlotadas não acha que é superlotada. Quase todos os meus pacientes que eu já atendi com superlotação confrontaram esse perfil, tá? Eu confrontei esse perfil por muito tempo, eu fiz as pazes com esse perfil. Muito recentemente, quando eu tô desregulado, eu ainda questiono, não sou superdotado porra nenhuma, desculpa a palavra. Não sou superdotado porra nenhuma, eu sou um burro, eu sou isso. A gente é muito hipercrítico, né? Autocrítico, é uma hiper autocrítica, tá? Então, mas isso pode levar, em alguns momentos, a um certo grau de impaciência nas relações, quando a gente está em interação com pessoas que são típicas, que não têm a mesma velocidade de processamento cognitivo que a gente, que não tem a mesma capacidade de fazer associações mais rapidamente. Então, uma coisa que eu treino muito com os meus pacientes que são superlotados é, olha, você vai estar lidando com pessoas típicas. Isso não quer dizer que você é melhor ou pior que as pessoas. Você funciona de uma maneira diferente. Perfeito. E as pessoas funcionam de uma maneira diferente. Até para não instigar essa questão de arrogância, que sim, ela pode estar presente em algumas pessoas. É que o nome dá Esse nome é muito equivocado. Ele dá uma altas habilidades e superdotação. E altas habilidades e superdotação é um termo muito mais popular aqui no Brasil do que no contexto estrangeiro, né? Tanto que a maior parte das pesquisas estrangeiras, o termo que você utiliza para procurar estudos é gifted e giftedness. Olha só. High ability, que é o sinônimo, a tradução para altas habilidades aqui, quase não é utilizado no contexto. Tem gente que tenta fazer uma diferenciação entre o que seriam as altas habilidades e a superlotação dentro da perspectiva que eu comungo, assim. Não existe essa diferenciação. Não faz sentido pensar. Porque senão a gente estaria dando margem para aquela ideia equivocada de que superlotação está relacionada a uma inteligência muito superior, e que uma medida de QI seria suficiente para explicar, quando a gente sabe que não é. Tá? Mas retomando a pergunta, Eslen, então tem essa questão de impaciência que muitas vezes ocorre, que a gente precisa dar uma cuidadinha, né? Ajudar a pessoa a encontrar
fontes sociais de estimulação que sejam vinculadas aos seus valores, aos seus interesses, porque muitas vezes a pessoa vai ter dificuldade de se encaixar. Não é incomum, aliás, é bastante comum da gente escutar adolescentes superlotados e adultos superlotados falando: eu não me encaixo, eu não me sinto pertencente a lugar algum, eu sou um lobo solitário. E daí entra aquele aspecto que você trouxe da questão da pessoa se isolar, não se sentir pertencente, não sentir que ela tem um lugar para si. No mundo, quando na verdade todo mundo tem um lugar onde a gente tem que procurar, né? Com certeza. E acho que se entender é o primeiro passo para você conseguir achar esse seu lugar. E relacionamento amoroso, você normalmente faz algum trabalho com o cônjuge da pessoa em termos de educar ou não é necessário? Porque imagino que a pessoa tem que ter um bom nível de entendimento sobre o padrão de funcionalidade da outra pessoa para conseguir dar uma amenizada nas críticas, né? Pegando a experiência clínica, tá, Eslen? Geralmente tem uma parte dos pacientes que, como eles foram bem psicoeducados, eles conseguem fazer uma psicoeducação apropriada com o seu ambiente, com as pessoas queridas. Mas não é incomum também que a gente chame cônjuges para fazer esse processo de psicoeducação, até para minar alguns mitos que estão comumente presentes e que criam expectativas irrealistas sobre a superlotação que causam sofrimento na gente. Então são os gênios, as pessoas que nunca erram, as pessoas imbatíveis, as pessoas que não param, o Tony Stark, Hermione, o cérebro do Pink e o cérebro, figuras, e tudo que e tem estudos que corroboram, tá? Classificam níveis de superlotação entre gênios, não sei, eu nem lembro direito, porque eu acho isso tão patético, assim, não existem gênios. Existem pessoas que com superlotação ou não, tem grandes contribuições sociais e relevantes para a humanidade. Eu não acredito. Esse conceito de genialidade, ele é muito arrogante, ele é muito impreciso. Até porque a forma da contribuição que essa pessoa está dando para a humanidade, ela é contexto dependente. Exato, é contextual. Se fosse uma pessoa, se a gente do nada, até considerando a seleção natural das espécies por meio da a evolução natural por meio da seleção, a evolução das espécies por meio da seleção natural darwiniana, usando a mesma lógica de raciocínio, se em algum momento do contexto social as pessoas que conseguirem fazer assim, ou dobrar o dedo para trás, ou encostar isso aqui, salvarem o mundo, e esses caras vão ser os premiados. Entende o que eu quero dizer? Eu não sei se eu tô sendo claro. Não, sim, só que normalmente na nossa sociedade, capacidade de resolver problema, falar bem, ter um pouco de criatividade é o que é premiado. Sim. Aí atribui a essa galera o conceito de genialidade, mas é uma característica. Sim, e a superlotação, ela é muito heterogênea. Ela pode se manifestar em diferentes domínios. Algumas pessoas superlotadas têm domínios mais acentuados do que outras, ou às vezes tem um domínio muito, muito bem desenvolvido, tá? Em detrimento de outras, mas já é uma característica que é marcada na pessoa. Eu, por exemplo, se a gente for pegar em termos dos domínios que têm sido propostos para a superlotação, eu tenho uma superlotação intelectual bem acentuada, eu tenho algum grau de superlotação artística, porque eu considero... Eu sempre acho que tudo que eu faço é meio ruim, tá? Mas se tem uma coisa que eu considero que eu faço bem, assim, eu escrevo muito bem. Legal. E eu tenho um nível do que a gente chama de influência social, a questão do aspecto da socialização, da liderança, que ele também é bem desenvolvido. A gente poderia pensar em outros, assim, mas os 3 que me vêm mais à mente, que são da minha característica pessoal, eu tenho pelo menos 3 domínios aí. Criatividade, também eu costumo ter ideias mais fora da caixinha, dentro da minha área, que é a psicologia, mas a gente não pode cair no mito de que a pessoa vai ter todos os domínios bem desenvolvidos, que ela vai ser boa em tudo. Eu, por exemplo, gostaria muito de ser melhor em línguas, por exemplo, em análise de dados, são coisas que eu sei que eu posso melhorar, que eu tenho capacidade para desenvolver, mas que eu nunca parei para olhar tanto. E que mesmo assim, eu consigo improvisar com base no básico que eu sei. Perfeito. E essas habilidades, eu tô falando da pessoa, mas é uma pergunta pessoal. Essas habilidades, a pessoa que está interessada em investigar se tem altas habilidades, normalmente é encontrada e ramificada dentro de uma testagem? Existe ou é meio que na consulta terapêutica? Você pode... A pergunta é, quem que classifica isso? É subjetivo na psicoterapia ou existe uma escala, sei lá, alguma coisa assim que...
Existem instrumentos de apoio. O ideal, Wesley, ó, se você, Wesley, você que está assistindo aqui, tá em dúvida se você se identificou com vários desses indicadores, porque um deles não quer dizer nada. Agora, se você começou a se identificar com vários desses indicadores que a gente comentou aqui ao longo do podcast, desse episódio do podcast, o ideal é você procurar um profissional que se chama neuropsicóloga, que vai fazer um processo de avaliação neuropsicológica que vai durar, em média, entre 6 e 8 sessões, em que a pessoa vai fazer uma excelente entrevista, se for um excelente profissional, né? Vai fazer uma excelente entrevista clínica com você procurando investigar muito dos seus marcadores de desenvolvimento, da sua história de desenvolvimento, vai preferencialmente buscar coletar informações com pelo menos uma pessoa que conviveu com você ao longo da sua história, né? E vai aplicar algumas testagens, tanto questionários quanto testes propriamente ditos, para identificar como é que é a sua capacidade de sustentar atenção, como é que você costuma memorizar as coisas, como é que é a sua capacidade de reter informações. Legal. Sua capacidade de iniciar tarefas, vai fazer uma investigação das funções executivas mais geral, assim, que é importante para... Eu arrisco a dizer que é mais do que a testagem do QI, para a gente poder entender aspectos da superlotação, é importante a gente entender qual é o estado atual das funções executivas da pessoa, também da velocidade de processamento, porque o QI, ele é... Se você vai, por exemplo, fazer testagem de QI em pessoas de um certo nível socioeconômico, talvez ela pode vir rebaixada e você, se você se apegar nesse marcador específico, você vai estar deixando de considerar todo o histórico de desenvolvimento de habilidades que a pessoa tem, a sua velocidade, a sua fluência, Perfeito. a sua capacidade de se motivar com aquilo que ela faz, que podem vir a ser marcadores de um perfil de superdotação. Então, eu recomendo que quem tiver essa dúvida, procure profissionais de confiança da neuropsicologia, que são as pessoas mais indicadas para poder atestar esse perfil de superdotação. Desconfiando muito se a pessoa fica dando essa ênfase em testagem de QI. Ela pode ser importante no processo, geralmente ela é feita, a gente se aplica instrumentos, instrumentalização para poder identificar o quociente geral de inteligência da pessoa, mas você não pode ter um perfil de superdotação descartado porque ele é 120 ou 122, porque as medidas mais comuns, tradicionais, que investigam, né, inteligência muito superior à média, vão falar que não. A sua inteligência só é muito superior à média se ela é acima de 130. Isso já está sendo flexibilizado. Tem pessoas que têm QI de 118 ou até abaixo e que são claramente superlotadas. Perfeito. Então o neuropsicólogo tem que beber muito dos estudos de neurociência, inclusive de fora do campo da superlotação, para poder fazer um processo de avaliação adequado. Perfeito. Com a pessoa. Ramiro, obrigado pela sua presença, cara. Imagina. Foi sensacional. Foi um Acho que prazer. esclareceram muitas dúvidas. Era um tema que o público queria bastante. Como eu disse, como é uma área totalmente diferente, eu nunca me arrisquei, nunca achei ninguém para trazer aqui para discutir sobre isso. E eu espero ter conseguido trazer com alguma clareza, assim, porque eu sei que há muita confusão conceitual nessa área, né? Então é difícil de propor. Eu vou te lançar um informações. desafio. Esse episódio vai sair em setembro. Meio de setembro, final de setembro talvez, ou início de outubro. Em outubro de 2025, vamos fazer mais um episódio e aí você traz todas as atualizações que saíram na ciência, porque eu acho que é uma área que tá saindo muita coisa, né? Não, com E certeza. a gente vai fazer Já uma topo atualização pra o galera. convite. Deixa tuas redes aí, onde o pessoal pode te encontrar e acompanhar o seu trabalho. Então, gente, muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Vocês podem me encontrar no Instagram, @RamiroCatelan e @SíntesesPsi. Tá? Então esse é o meu Instagram, que é pessoal profissional, e o Instagram da minha empresa, onde a gente tem, né, o curso de psicoterapia para adultos neurodivergentes, que a gente foca no tratamento. Você tem algum curso para leigos que não são profissionais? A gente está pensando nisso. A gente já lançou algumas iniciativas para leigos no ano passado, mas eu tenho um especial interesse em treinar profissionais. Entendi. Assim, mas a gente está pensando em talvez desenvolver Eu acho que seria muito, se eu puder dar minha opinião, eu acho que seria muito interessante, cara, porque essa galera não tem onde achar conteúdo bom e confiável, né? Existem iniciativas. E eles são curiosos. Existem outras iniciativas
para leigos, enfim, que são colocadas por aí, mas eu sou bastante criterioso, assim, na hora de fazer indicações, então... Não sei, assim, eu não sei se eu me sentiria confortável para recomendar uma iniciativa. Mas fica a dica. Pessoal, curta o episódio, deixa seu like aqui, compartilhe com quem você acha que tem interesse, por favor, para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e continuar nos indicando para o público. E é isso. Se você ficou com alguma dúvida, vai lá no Instagram do Ramiro, manda uma pergunta lá para ele. Manda um direct, eu super gosto de conversar com as pessoas, tá bem de boa, gente. Valeu, galera. Até mais. Obrigado, até mais.